Bom, pessoal, continuando a série de exercícios sobre mecânica dos fluidos, vou fazer um exercício agora sobre tensão superficial, tá? Mantendo a mesma biografia de o livro de mecânica dos fluidos, fundamentos e aplicações. O exercício vai ser o 2.60, tá? Do capítulo 2. Esse exercício fala o seguinte: ao contrário do que se pode esperar, uma esfera de aço sólida pode flutuar na água devido ao efeito da tensão superficial. Determine o diâmetro máximo de uma esfera de aço que flutuaria em água a 20 graus Celsius. Qual seria a sua resposta para uma esfera de alumínio? Suponha que as densidades das esferas de aço e alumínio sejam respectivamente 7.800 kg/m³ e 2.700 kg/m³. Bom, então, conforme o exercício fala, é possível, né, você ter uma peça de metal que flutue, né, por exemplo, sobre a água, ok? Como vocês podem ver na imagem, né, do clips, logo ao lado, que se não romper a tensão superficial, né, a força superficial presente na água ou em algum fluido, ele não vai afundar, ok? Bom, o que o problema nos dá? Ele nos dá a densidade, né, do aço. Então nós temos o Rho, né, densidade do aço. Densidade do aço que foi dada foi de 7.800 kg/m³. Foi dado também a densidade do alumínio, né? Densidade do alumínio bem menor que a do aço, 2.700 kg/m³, ok? E outro dado importante que a gente pode tirar é o fluido, tá? Então o fluido que está sendo usado é a água a temperatura de 20 graus Celsius. Bom, o que tem de importante no fluido e a temperatura dele? Na tabela presente nesse mesmo livro, né, todos os livros de fluidos basicamente nós temos essa tabela, mas na seguinte tabela nós temos as tensões superficiais para cada tipo de fluido, ok? Do da água nós temos ainda incluso, né, a diferentes temperaturas. A tensão superficial da água, a temperatura de 20 graus Celsius, ela se encontra da seguinte forma: a tensão superficial, né, da água a 20 graus Celsius se dá a 0,073 Newton por metro. Ok? Bom, sendo assim, vamos desenhar, tá, a situação para que possa ser melhor entendido. Nós temos então uma esfera, ok? Essa esfera de aço, que é o primeiro exemplo, nós vamos tratar. Nós temos a superfície da água, que vai se dar ao centro da esfera, ok? Mas por que ao centro da esfera? Quando eu falo ao centro da esfera, é porque eu vou estar usando o máximo, tá? No qual essa esfera poderia estar em contato com a água sem afundar, tá? Ou seja, ainda estaria flutuando sobre a água, ainda presa pela força superficial, ok? Então nós temos que essa força estaria no raio da esfera, ok? Então só simbolizando aqui o raio, tá? Ou seja, no centro da esfera. Bom, sendo assim, nós temos o que? Que a esfera ela exerce uma força para dentro da água, né? No sentido, na direção vertical, de baixo, ó, de cima para baixo, tá? Ou seja, nós temos aqui uma força-peso. Tratando, né, da água, o que ela faz para manter esse equilíbrio, para deixar a esfera acima da água, acima da sua superfície? Nós temos a força superficial. Ou seja, para que isso seja verdade, nós temos que tratar o seguinte, que a força superficial ela tem que ser igual à força-peso, ok? Mas o que é a força-peso? A força-peso ela é tratada por massa vezes a gravidade, ok?
Para facilitar, para a gente tornar a dados que nós consigamos calcular, nós temos que peso é igual a massa, né? Ela pode ser tratada por densidade multiplicado pelo volume, ok? A massa, se você isola a massa, você tem este valor. Bom, multiplicado pela gravidade, ok? Bom, o que a gente pode fazer aqui ainda? Nós temos a densidade, né? No caso vai ser a densidade do aço, nós vamos tratar mais para frente, e o volume. O volume da esfera ele é dado por 4/3 de π r ao cubo, ok? Para o cálculo do volume da esfera, multiplicado pela gravidade. Então aqui eu não consigo mexer basicamente em mais nada, tá? Agora, se tratando da força superficial, a força superficial ela é dada pela tensão superficial multiplicado pelo comprimento, ok? Esse comprimento é o comprimento de contato com o fluido. Então nós temos que a força superficial é igual à tensão superficial desse fluido multiplicado pelo comprimento, ok? O comprimento que nós temos é esse comprimento aqui, tá? Limitado a esse semicírculo, ok? Então, para eu calcular o comprimento de circunferência, eu tenho 2πr. Porém, eu estou trabalhando somente com semicírculo, ou seja, com metade do seu comprimento. Então, seria 2πr dividido por 2, ok? Já que eu estou trabalhando com a metade da circunferência. Então, eu posso cancelar esses dois algarismos, simplificando, eu tenho que a força superficial ela é igual a tensão multiplicada por π vezes o raio, ok? Bom, sabendo disso, agora eu vou tornar verdade a relação que eu propus aqui em cima, onde eu tenho que a força superficial ela é igual ao peso, ok? Sendo assim, vou só reescrever aqui, força superficial igual ao peso. Substituindo em valores, força superficial é igual a tensão superficial multiplicado por π multiplicado por raio é igual a pressão, o peso, ele é dado pelo seguinte: ρ, que é a densidade, multiplicado por 4/3 de π r ao cubo, tudo isso também multiplicado pela gravidade, ok? Bom, tenho π dos dois lados, posso cancelar aqui simplificando, posso simplificar esse raio com esse raio de cá, então nesse caso aqui vou ter raio ao quadrado, tá? Só para facilitar nossas contas. Então eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com... Então tensão admissível é igual a ρ, que multiplica 4/3 de r ao quadrado, tudo isso multiplicado pela gravidade. O que eu preciso achar, então, é o raio. O exercício me pede o diâmetro, mas eu achar o raio, né? O raio é metade do diâmetro, então fica fácil de encontrar. Então, nós temos que, isolando R, né? Que R é igual a 3/4 multiplicado pela tensão superficial sobre a gravidade multiplicado pela densidade, ok? Então, R ao quadrado. Tirando o quadrado em cima do R, eu vou ter que R é igual a raiz, tá? De 3/4 multiplicado pela tensão superficial sobre a gravidade vezes a densidade. Então, eu tenho a raiz quadrada desse resultado. Substituindo em valores, né, tratando primeiro da esfera de aço, nós temos que R é igual a raiz de 3/4 multiplicado
pela tensão superficial da água, que nós encontramos na tabela de 0,073, sobre a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pela densidade, né, do aço. Densidade do aço, 7.800 kg por metro cúbico. Ok? Resolvendo essa equação, nós temos o seguinte resultado: 8,46 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Ok? Se eu conseguir achar o raio, então o diâmetro simplesmente eu vou multiplicar por 2, porque o raio é a metade do diâmetro, não é isso? Então nós temos então que diâmetro é igual a 1,69 vezes 10 a menos 3 metros. Bom, se eu tenho 10 a menos 3, então eu posso transformar isso aqui e colocar um prefixo. Então eu tenho que diâmetro é igual a 1,69 milímetros. Ok? Então, o que eu posso definir aqui? Que o diâmetro máximo que eu posso ter com a esfera de aço, para que ele flutue sobre a água, é um diâmetro máximo de 1,69 milímetros. Ok? Bom, agora ele pede para fazer o mesmo cálculo para o alumínio. Tá? Para fazer esse cálculo para o alumínio, eu vou pegar carona aqui nessa equação que a gente fez. Tá? Vou tratar da mesma forma, ou seja, a força superficial tem que ser igual à força peso. Ok? Mas o que muda da esfera de alumínio para a esfera de aço? Tá? Lógico, sem tratar do diâmetro. Simplesmente a densidade. Então, eu posso simplesmente pegar essa parte aqui da equação, no qual nós tratamos, né, onde a gente foi organizando a equação, e ao invés de eu substituir a densidade aqui pela densidade do aço, eu vou usar a densidade do alumínio. Ok? Então, simplesmente vou repetir essa parte da equação. Então, nós temos que R, agora tratando do alumínio, tá? Nós temos que R é igual a raiz de 3/4 multiplicado pela tensão superficial sobre gravidade vezes a densidade. Bom, então nós temos que R é igual a 3/4 multiplicado pela tensão, né, da água, tensão superficial da água, que é 0,073, sobre 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, multiplicado agora pela densidade do alumínio. Densidade do alumínio de 2.700 kg por metro cúbico. Então, nós temos que o raio ele se dá da seguinte forma. Resolvendo a equação, o raio tem o valor de 1,44 vezes 10 a menos 3 metros. Ok? Bom, esse é o valor do raio. Se eu quiser o diâmetro, simplesmente eu multiplico por 2, pelo raio ser a metade do diâmetro. Então, nós temos que diâmetro é igual a 2,88 vezes 10 a menos 3 metros. Usando o mesmo raciocínio que nós tivemos aqui em cima, do 10 a menos 3, eu posso usar um prefixo, onde eu tenho que diâmetro é igual a 2,88 milímetros. Lembrando que mili, né, sempre se trata como 10 a menos 3. Ok? Então, aqui a gente finaliza esse exercício, tá? Concluindo da seguinte forma. Então, para que eu consiga fazer uma esfera de aço flutuar sobre uma superfície, né, da água a 20 graus Celsius, tá? Aqui o aço, eu preciso que ele tenha no máximo um diâmetro de 1,69 milímetros. E no caso do alumínio, tratando-se do mesmo fluido, ele pode ter
no máximo 2,88 milímetros, ok? Bom, então assim finaliza o exercício. Muito obrigado, até a próxima.